Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast no Bento Pod. É inscrito no canal? Se inscreve aí, dá teu like aí, ativa as notificações aí, ó, o sininho para receber as notificações quando surgirem novos conteúdos, como o de hoje. E quer conhecer nosso colégio? Você é nosso convidado, vem aqui, vamos conhecer. Se você não conhece ainda o nosso no Bento Pod, esse aqui é um projeto do Clube de Protagonismo do nosso colégio. Estamos aqui com a Vitória, com a Emily, que são alunas do 9º ano, ali atrás do computador pilotando tal JP. Nossa intenção aqui nesse projeto é trazer alguns pontos de acontecimentos que acontecem dentro da nossa escola, na nossa cidade, na nossa região. Fique à vontade aí, mas ó, segue nós aí, ajuda a crescer o canal. Hoje nós estamos aqui com uma entrevista com um amigo muito especial nosso, amigo da escola, Dr. José Chapoval Cassiacarro. Ele é juiz de direito da Vara Civil, da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, Registro Público e da Corregedoria da Comarca de Ivaiporã. Oi, doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia. E vou começar com a primeira pergunta. O senhor poderia explicar para nossos seguidores como funciona a sua função dentro da Comarca de Ivaiporã? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade de fazer esse bate-papo com vocês. Acho muito interessante ter essa iniciativa na escola para incentivar todos os demais alunos a entenderem que não há uma distância entre o Poder Judiciário e a sociedade. Nós estamos ali com as portas abertas, recebendo a população e sempre pronto, sempre disposto a fazer parte de um projeto bom desse, de um projeto maravilhoso como esse, que incentiva vocês a acharem até um caminho profissional para a vida futura de vocês. Pense que daqui a alguns anos eu não vou mais ter condição de exercer a minha atividade. Alguém dessa geração vai ter que assumir a função. Quem sabe não pode ser uma de vocês duas. Tá? Então, a pergunta era... O senhor poderia explicar como funciona a função dentro da Comarca de Ivaiporã? Sim, sim. Bom, a função de juiz de direito consiste em, basicamente, julgar processos. Então, quando as pessoas não conseguem se entender na vida privada, elas buscam o Poder Judiciário para colocar fim àquela disputa, por meio de um processo judicial. Alguém tem que dizer quem tem a razão. Essa é a função do juiz de direito. Então, a minha função ali na vara civil, vara da Fazenda Pública, competência delegada, acidentes de trabalho, registros públicos, consiste basicamente nisso, dizer quem tem a razão nesses processos. Essa competência ampla, Marcos, que você citou, na realidade, ela é um pouco maior. Por quê? Porque há outros juízes na comarca. A comarca de Ivaiporã tem 3 juízes titulares e um juiz substituto. Cada juiz titular exerce uma competência exclusiva. Por exemplo, a doutora Adriana, ela é juíza da vara criminal, família, sucessões e infância. Todo o processo criminal, todo o processo da área de família, como pedido de pensão alimentícia, guarda, divórcio, contencioso, obviamente, processos de sucessões, inventário, arrolamento de bens, e também todos os processos relacionados à vara da infância e juventude, como análise da prática de um ato infracional, quando uma criança está em situação de risco, todos esses processos são de competência da doutora Adriana. Há um outro juiz, que é o juiz do Juizado Especial Civil, Criminal e da Fazenda Pública. Todos os processos relacionados aos juizados especiais, que são aquelas causas com menor complexidade, porém com maior volume de processos, são de competência do Dr. Dirceu, que é o juiz dos juizados. Eu sou juiz da vara civil, que compreende todas as ações privadas acima de 60 salários mínimos, vara da Fazenda Pública, toda ação judicial ajuizada contra a Fazenda Pública, também acima de 60 salários mínimos, registros públicos, todas as ações relacionadas
a questão de registros públicos lá, seja no cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas, todas essas questões e registros vêm parar na minha competência. Competência delegada de acidente de trabalho, que são as ações contra o INSS, e a corregedoria do foro extrajudicial. Todos os cartórios extrajudiciais, registro público, registro civil de pessoas naturais, registro de títulos e documentos, cartório de protesto, tabelionato de notas, os serviços distritais da comarca, que a nossa comarca engloba Ivaiporã, Ariranha de Ivaí, Arapuã e Lidianópolis. E Jardim Alegre. Cada um desses municípios tem um serviço distrital, que não são sede de município, né? Não Ivaiporã. Mas em Ariranha, Arapuã, Lidianópolis e Jardim, há serviços distritais, que é um cartório extrajudicial. A minha competência é exercer a corregedoria sobre esses 10 cartórios também. Então, a minha função é essa, porque ela é dividida. Então, eu tenho essas atribuições, outro juiz tem as atribuições específicas e tem mais uma juíza com atribuições específicas. E ainda existe um juiz substituto, que atua em sistema de colaboração com nós três e com outros juízes da subseção, que é um pouco maior do que a comarca, e nas ausências. Então, por exemplo, eu vou pegar férias, eles ficam no meu lugar me substituindo para que o serviço não pare, o serviço não pode parar. Basicamente é isso. Vamos para a próxima pergunta, então. Em nossa escola tem um componente curricular chamado projeto de vida. Muitos alunos têm seus projetos de ser juiz. O senhor poderia nos explicar como uma pessoa consegue ser juiz? Posso contar a minha história em resumo para vocês. Se eu for contar a minha história em detalhes, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas em resumo, o primeiro passo é cursar uma faculdade de Direito. Esse é o primeiro passo. Para isso tem que concluir o ensino fundamental e médio, né? Agora não é mais ensino médio, mas como que é? É médio. É médio, ensino médio, fundamental e médio. Ao concluir o ensino fundamental e médio, você ingressa numa faculdade de Direito. Cursou a faculdade, terminou a faculdade. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele exige que para prestar concurso para a magistratura você tenha 3 anos de atividade jurídica privativa de bacharel de Direito. Ou seja, não adianta só cursar Direito e não exercer uma atividade que só bacharel de Direito pode exercer. Para isso é interessante passar na Ordem dos Advogados do Brasil, na prova da Ordem dos Advogados. Eu, por exemplo, fui advogado por 6 anos, até passar no concurso público. Eu exercia a advocacia mesmo. Outros colegas prestaram concurso público em outras áreas e exerceram esse prazo de 3 anos. Exercido esse prazo, cumprido esse prazo, você pode ser juiz de direito. Para ser juiz de direito, você tem que prestar um concurso público de provas e títulos. O que é um concurso público de provas e títulos? Você tem que prestar uma prova. Essa prova, né, esse concurso é dividido em 5 fases, 5 etapas. Concluídas as 5 etapas, eles analisam os títulos, que é meramente classificatório. Ele é só para mudar a ordem de classificação, mas ele não desqualifica você. Você não é desclassificado do concurso. Só muda a ordem de classificação. Eu vou contar basicamente minha história. Eu fiz a vida toda eu estudei em escola pública e quando eu fui fazer minha faculdade de Direito, eu fiz com bolsa de estudo. Eu não tinha condição financeira para cursar numa faculdade. E no estado de São Paulo, na época, eu sou do interior do estado de São Paulo, surgiu um programa do governo estadual denominado Escola da Família. Como que era esse projeto? Eu trabalhava aos finais de semana em algumas escolas que o governo me orientava, então eu fui destinado para uma escola em um bairro mais afastado lá da minha cidade, e o meu trabalho consistia em abrir a escola das 8 horas da manhã às 5 da tarde, aos sábados e domingos, receber a comunidade na escola e desenvolver projetos com essa comunidade, para afastar essas pessoas de drogas, da ociosidade. Então ali eu desenvolvia curso de informática, eu conseguia um instrutor de informática, alguém para dar aula ali de hip hop, outro vinha fazer a questão de esporte, trabalhar voleibol, basquetebol, futebol.
a ideia era tirar aquelas pessoas da rua e levar para dentro da escola. Em troca, o governo pagava minha faculdade. O governo do estado de São Paulo pagava minha faculdade. E assim eu cursei a minha faculdade de Direito. Aí eu fui prestar concurso público. A gente fica atento, fica procurando, fica olhando quando se abre o edital. Quando um tribunal de justiça quer abrir um concurso público ou precisa, ele publica um edital de concurso público. Então quais serão as fases, como esse concurso funciona. Normalmente é assim. É uma primeira fase com 100 questões objetivas de múltipla escolha. Essa fase é eliminatória apenas. Passam aqueles candidatos que ficarem entre os 150 melhores candidatos, ou se tiver mais de 3 mil inscritos, os 300 melhores candidatos. Para se ter uma ideia, em média, um concurso público desse hoje tem 7 mil inscritos na primeira fase, passam os 300 primeiros. Vamos para a segunda fase. A segunda fase consiste numa prova dissertativa, que vai variar de banca para banca. A prova dissertativa é para você escrever. Então pode ser, a que eu passei aqui no Paraná eram 13 questões dissertativas, mas eu já peguei prova que eram 5 questões, 4 questões. Se você for aprovado nessa prova, você vai para a fase de sentença. Eles te dão outra prova, outro dia, eles te dão 2 problemas práticos, um civil e um criminal. E você tem que julgar os dois, fazer a sentença como se você fosse um juiz de direito já. Qual a solução você daria para aqueles 2 casos? Se você for aprovado, você vai para o estudo da sua vida pregressa. Eles vão estudar, vão pesquisar a sua vida para ver se você tem algum antecedente criminal, se você já fez uso de algum entorpecente, algo do gênero, como é a sua vida, as referências que tem acerca da sua conduta pessoal. Superada essa fase, você vai para a prova oral, que é um dia, marca-se um dia, para que você seja sabatinado oralmente pela banca, que a banca possa fazer perguntas e você responde essas perguntas imediatamente ali com microfone, câmera. Se você for aprovado nessa fase, parabéns, você é juiz de direito. Aí passa-se para a fase de títulos. Aí eu vou pesquisar se você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. No meu caso, terminado o exame oral, eu fui aprovado em 5º lugar, no geral, classificação geral do concurso. Como eu não tinha títulos, eu só tinha uma pós-graduação, eu caí para 11º lugar, que foi minha classificação final no concurso aqui no Paraná. Isso foi em 2014. É isso. Dando continuidade, o senhor sempre quis ser juiz? Nunca se interessou por outra coisa? Sempre foi isso? Na realidade, sendo bem honesto, eu nunca pensei na minha vida que eu seria juiz de direito, sendo bem honesto. A própria condição, a minha família é uma família simples, humilde, trabalhadora, nunca nos faltou nada, mas nunca sobrou também. Então eu nunca imaginava a possibilidade, eu não imaginava, não tinha essa pretensão. Acontece que chegou um determinado momento da minha vida em que meus pais começaram a me cobrar, olha, você tem que fazer uma faculdade, você é inteligente, você trabalha, você já tem um filho, está na hora de fazer uma faculdade, cursar, procurar algum curso. E foi a hora que eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? E eu escolhi direito por exclusão, porque quando eu tinha ali meus 18 anos, eu não gostava de direito. Eu fiz um curso para ser corretor de seguros com 17 para 18 anos, e eu gabaritei matemática financeira, matemática atuarial, cálculos, eu adorava essa área de exatas. E direito eu fiz 50% que era necessário para passar no curso, e eu não gostava da área. Mas depois eu entendi com a vida que a gente aprende a gostar das coisas. Às vezes você não gosta num primeiro momento. Quando você se dedica a entender uma determinada área, você aprende a gostar daquilo. Então, eu não acredito muito, Marcos, me desculpe, até em questão de vocação. Eu acredito na inspiração, na determinação que as pessoas têm para se descobrir. Hoje, por exemplo, eu sou extremamente realizado na minha função, adoro o que eu faço, mas eu não pensava em ser juiz. Quando eu me inscrevi no curso de Direito, foi por exclusão. Eu me inscrevi ali no vestibular, passei,
fui cursar a faculdade e no meio da faculdade eu descobri que eu amava essa área de humanas e eu me apaixonei, eu me encontrei ali. Certo. O que te motivou a ser juiz? Tá. Eu estava formado, na realidade, durante a faculdade, eu pensava em advogar, porque a faculdade de Direito ela abre um leque de oportunidades. Na faculdade de Direito você tem aula de Sociologia, História, línguas, então você aprende um pouco sobre Direito Romano, sobre Latim, a boa faculdade de Direito, né, evidentemente. Hoje há uma disseminação de cursos por aí que não mantém esse padrão de qualidade. Mas uma boa faculdade de Direito faz com que você amplie o seu leque de conhecimento. Você tem que estudar a história geral da humanidade, porque o direito está relacionado a isso. Você tem que estudar filosofia, filosofia geral e filosofia do direito. É obrigatório que você entenda isso durante a faculdade. Então, a faculdade de Direito abre um leque de conhecimentos ali, né? Durante o meu curso, eu queria ser advogado. Era esse meu sonho. E como eu digo, a vida, eu costumo dizer que a gente vive várias vidas dentro de uma vida só. Cada etapa, cada ciclo da sua vida, você é uma pessoa. E você vai mudando ao longo do tempo, mudando conceitos, mudando aqueles preconceitos enraigados que você tem, com o tempo eles se destroem e se constroem de novo. E eu entendo que a vida da gente é essa constante mutação, sabe? Então eu queria ser advogado. Aí surgiu uma prova lá para ser estagiário do Ministério Público. E era um concurso público que pagava relativamente bem na época e eu precisava disso. Eu prestei a prova, passei e fui ser estagiário do Ministério Público. Ali eu tive contato com o promotor de justiça e com o juiz de direito. E entendi que talvez fosse um caminho muito interessante para ser seguido além da advocacia. Então, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu tinha esse leque. Eu terminei a faculdade em 2008, advoguei 2 anos, em 2010 eu decidi que eu queria prestar concurso público. E foi quando eu comecei a estudar para concurso. Quais são os desafios de ser juiz de direito? São vários, são vários. Olha, é uma profissão que exige, um sacerdócio, não é só uma profissão. Eu não posso, diferente de outro servidor público, eu não posso me dar ao luxo de ser juiz só no período que eu estou no fórum. Eu sou juiz em tempo integral, 24 horas da minha vida, 7 dias por semana. Eu tenho que respeitar a lei orgânica da magistratura em todo esse tempo. E a lei orgânica propõe que eu tenho que manter o decoro, uma conduta ética na sociedade que eu vivo. Diferente de outro servidor público, eu não posso me dar ao luxo, por exemplo, de ser um ébrio, de viver embriagado na rua, caído na sarjeta. Eu não posso fazer isso, porque eu exponho a imagem judicial. Então eu tenho que renunciar muitas coisas na minha vida. Eu não posso manter amizade íntima com muitas pessoas, porque eu estaria proibido de julgar aqueles processos com quem eu mantenho essa amizade íntima. Então são pouquíssimas pessoas que frequentam minha casa, são pouquíssimas pessoas que eu frequento a casa, mas a gente vive numa comunidade relativamente pequena. Então eu mantenho um bom relacionamento com as pessoas sem deixar que isso crie muita intimidade, justamente para que não fique impedido para esses processos. Além da questão da segurança. Porque, veja bem, embora eu não atue na área criminal, às vezes eu lido com o patrimônio de uma vida inteira da pessoa. E ela nunca vai entender que a responsável ou o responsável pela perda daquele patrimônio é ela. Sempre ela vai demonizar a figura do juiz. O juiz fez com que eu perdesse. O juiz não acolheu o meu pedido. Ela nunca vai entender que é ela que está errada e eu só estou fazendo meu trabalho. Então eu entendo que a minha profissão me expõe a risco constante. Eu sempre estou exposto a risco. Mais ou menos são esses os desafios. O senhor quis vir para Voiporã ou foi através de uma transferência? O juiz de direito, ele tem 3 garantias básicas previstas na Constituição. Inamovibilidade, o juiz só sai da comarca a pedido, se ele quiser. Nem governador de estado, nem presidente de tribunal, nem ministro, ninguém consegue tirar um juiz de uma comarca.
irredutibilidade de subsídios. Uma vez implementado a nossa remuneração, que se chama subsídio, a de um servidor público comum é vencimento, a de um juiz é subsídio, não pode ter redução nominal desse valor. Pode acontecer da inflação subir, não ter reajuste, ok, mas redução nominal não. Então, uma vez implementado aquele valor, é aquele valor para sempre ou mais, nunca menos. E vitalicidade, eu sou vitalício no meu cargo. O meu cargo, diferente de um servidor, que tem estabilidade, eu tenho vitalicidade. Enquanto eu for vivo, eu sou o juiz de direito. Então, em razão do princípio da inamovibilidade, eu só saio da comarca se eu pedir. Ninguém consegue me transferir daqui. Se eu pensar que eu quero me aposentar aqui, eu me aposento aqui. A não ser que eu cometa uma infração administrativa, haja um processo administrativo e como pena eles coloquem a remoção. Mas daí é uma sanção que eu estou sofrendo por um ato, uma infração administrativa que eu cometi. Tá? Se eu não cometer infração administrativa, eu só saio da comarca se eu pedir. E Ivaiporã eu pedi. Eu era juiz em Catanduvas, que é aqui no estado do Paraná, e eu estava apto à promoção. E lá é comarca inicial, aqui é intermediária, que é o plano de carreira. Eu escolhi Ivaiporã. Estava vaga, eu escolhi vir para cá em 2015 e estou aqui desde então. São 10 anos aqui já. Doutor, muito interessante, mas você já conhecia Ivaiporã ou não? Ou caiu? Como que foi? Como que chegou em Ivaiporã? Não conhecia Ivaiporã e eu estava lá em Catanduvas. Falei, vou procurar uma comarca porque está na hora de me promover. Olhei na lista de comarcas vagas e Ivaiporã estava lá. Havia Ivaiporã e uma outra cidade que eu não vou me lembrar agora. Telêmaco Borba. Ivaiporã e Telêmaco Borba. 2 cidades disponíveis, 2 comarcas disponíveis. Falei, vou olhar as 2. Procurei os dados no IBGE sobre a cidade. Ivaiporã tinha os dados bem melhor que Telêmaco Borba. Sobre desenvolvimento, essa questão toda. Procurei informações sobre escola, porque conhece o José, né? José Roberto, na época tinha 15 anos. Eu falei assim, tem que pensar no local onde ele possa estudar e estudar bem. E vi que aqui era muito bem qualificado nesse aspecto. A questão de saúde. Eu verifiquei que aqui havia 2 hospitais particulares, o que é um ponto fora da curva, dentro dos municípios do interior do estado do Paraná, além do atendimento público, que era bom. E, por fim, eu olhei uma imagem aérea da cidade feita por um drone na época e achei a cidade linda. Foi assim que eu escolhi vir para Ivaiporã. Foi assim, pelo computador ali em 20 minutos de pesquisa. Olha, é bem interessante mesmo, né? Porque quando nós olhamos a imagem aérea, se você que está aí nos acompanhando, não for de Ivaiporã, entra lá para você ver imagens aéreas de Ivaiporã. O desenho da nossa cidade é um desenho que chama atenção, e ainda mais agora que essa onda dos drones, né? Tiraram aquelas fotos noturnas de Ivaiporã, fica lindo, E né? é uma cidade bem arborizada, né? Muito bonito. E é uma boa escolha, né? E hoje se tornou não só o juiz nosso, mas é um amigo nosso que nós temos aqui em Ivaiporã, né? Que a gente estamos aí em outros movimentos junto, né? E é muito, muito gostoso, tá, né? Faz mesmo a segurança, né? A segurança de uma cidade do porte de uma cidade vai para aí. Doutor, qual que é a tua cidade de origem mesmo? Você falou que era lá do interior de São Paulo. Qual que é? Eu nasci e minha família toda é de Capão Bonito, São Paulo, região ali entre Itapeva e Sorocaba. É uma cidade com cerca de 40 mil habitantes, mais ou menos o tamanho de Ivaiporã, e é onde eu vou lá visitar meus pais, minha família, minha origem é ali. E agora sim, eu gostei muito de estar aqui presente nessa conversa, estar aqui ouvindo você, o senhor, e assim, eu fiquei maravilhado, porque é um conteúdo que a gente vem falando tanto para os nossos alunos, que nada você conquista da noite para o dia. Precisa do teu esforço, elas são testemunha, né? O João também, a questão da leitura, da dedicação ao estudo, das dificuldades, né? Que se nós formos pegar aí, quantos profissionais passaram por muita dificuldade?
Eu, por exemplo, eu tive que sair a 200 e poucos quilômetros para fazer uma faculdade de educação física. Hoje nós temos, né, a universidade dentro de Ivaiporã. Temos as faculdades particulares. E eu venho falando para eles que nada vem sem a sua dedicação. E eu gostei, eu achei muito legal o ponto que o senhor fala da questão do decorrer do curso. Entrou por um acidente, vamos dizer assim. Eu também, eu não era para ser professor de educação física, meu projeto era outro. Mas eu caí por acidente na área da educação e estou aí até hoje. Não quero. Não, nem se vê em outra função. Só para ilustrar, Marcos, a minha faculdade de Direito não foi na mesma cidade também. Eu tinha que viajar 120 quilômetros todo dia para fazer a faculdade. Ia de ônibus e voltava de ônibus, porque o município fornecia um ônibus e os alunos custeavam o ônibus, né? Então era pago. Era assim, era todo dia viajando, todo dia na estrada. E é isso, sabe? Que eu vejo assim, quanto conteúdo a gente já veio trazendo nessa questão de superação. Como a Vitória falou, né, nós temos um componente chamado Projeto de Vida, que traz para eles, eles desenharem o projeto de vida deles, e muitas vezes tem aulas que traz assim, mas se eu escolher esse caminho aqui, esse caminho não for certo, eu já tenho que ter um segundo, um terceiro caminho ali né, em mente. E eu vejo assim também, né, essa questão de o compromisso de ser um bom cidadão. Hoje, na idade deles, a gente não valoriza muito, porque eu já tive, você já teve a idade deles, a gente não valoriza, mas quando nós precisamos daquela integridade lá na nossa adolescência, na nossa juventude, faz todo sentido, que é o teu caso ali, Sem né? dúvida. Faz todo o sentido ali. Mas assim, doutor, a gente vê assim que o senhor sempre teve muito engajado, sempre teve interessado com palestras em escola, sempre. Até quando a gente conversou para vir aqui, no imediato falou, não, vamos lá, eu tenho uma data tal dia, né? Isso é o que? Parece que é um prazer de falar da educação. Na hora que você estava falando né, ter estudado em colégio público, um pouco da tua história, dava para ver que o olho brilhava, né? E você transmite isso para nós também. Você transmitiu isso para nós também. Mas eu queria, assim, dentro dessa colocação minha, o que você teria a dizer para quem nos segue hoje, para os nossos alunos? Porque esse vídeo é mais um vídeo que eu vou usar lá na minha aula, lá do componente Projeto de Vida, para trazer para eles, para mostrar principalmente que a dificuldade ela vai aparecer, né? Os problemas vão aparecer, só que ser honesto, ser íntegro não faz mal para ninguém. Então, que mensagem que você poderia trazer para quem nos acompanha, para os nossos alunos que vão estar assistindo esse podcast? O que eu percebo, não só dessa geração, mas eu volto um pouco na época da minha adolescência. O adolescente, por si só, ele é meio imediatista, ele quer as coisas para hoje, ele não enxerga o amanhã. Dificilmente você encontra um adolescente com 14, 15 anos, 16 anos ali, que enxerga a vida dele dali 10 anos ou 20 anos. E eu lembro que eu queria desistir da faculdade. Eu lembro de uma passagem dessa que eu falei, pai do céu, estou cansado, estou indo para a faculdade, não vejo o resultado. Meu pai falou, peraí, senta aqui, como que você não vê? Você trabalha, você está estudando, você está plantando agora, lógico que não vai aparecer lá. Vai aparecer, esse plantio vai aparecer daqui 5, 10 anos. Olha, quer saber de uma? Não pense, só faça. Continue fazendo, que o resultado vai aparecer. E ele tinha toda a razão. Qual a formação do seu pai? Meu pai não tem formação. Meu pai, ele é um autodidata. Se um dia você visitar a casa do meu pai, você vai ver que ele tem uma biblioteca com os melhores livros do mundo, porém ele só tem ensino médio, ele não fez curso superior. Mas ele tem uma inteligência prática e de filosofia de vida que bate os melhores filósofos. O que eu encontrei nos melhores livros de filosofia, meu pai me disse isso em outra linguagem, sentado na mesa ali, fazendo um lanche, comendo alguma coisa ali com ele na mesa e batendo um papo com ele. Eu encontrei nele
nas falas dele as lições que depois eu fui ver nos melhores livros de filosofia. Então, meu pai é um sábio. E com toda a paciência dele, ele falou, espere, aguarde, e só continue fazendo, que o resultado vai aparecer lá na frente. Você está plantando. E hoje eu vejo isso. Hoje, com 43 anos de idade, entreguei minha idade. Eu vejo, Marcos, que é isso que falta para os mais novos. Entender que é um processo, é um caminhar. E você tem que aproveitar a fase que você está. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria assim, vou aproveitar ao máximo essa fase, porque ela vai passar. E você fazendo algo ou não fazendo, o tempo vai passar do mesmo jeito na sua vida. E a idade vai chegar da mesma forma. Então você pode escolher dois caminhos. O primeiro caminho é falar assim, eu não vou fazer nada, vou adotar a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vou deixar as coisas acontecerem. Eu só vou na onda, surfando na onda. Tudo bem. Mas você não pode reclamar do futuro que você vai ter lá na frente. E você pode falar o seguinte, peraí, eu vou ser o protagonista da minha vida. Eu vou decidir o que eu quero para mim nos próximos 5, 10, 15 ou 20 anos. Eu quero ser médico. Parece impossível? Talvez, depende da realidade que a pessoa enfrenta. Mas eu conheço várias pessoas que parecia impossível e se tornaram médicos. E se tornaram médicos, né? No plural. Tem uma história de uma menina que eu conheço que a mãe dela arrumava a casa, elas viviam, né, secretária de casa, faxineira, enfim. E ela conseguiu se formar. Ela é médica hoje. Por quê? Porque ela traçou um caminho. Então, se eu pudesse deixar um recado, é assim: você tem que ter um foco, tem que ter disciplina e acreditar nesse projeto. Simplesmente acreditar no projeto, não ficar pensando. Será que está dando certo? Será que está dando? Se você tiver um projeto e estiver executando esse projeto, vai dar certo. É só o tempo. Você tem que deixar o tempo trabalhado aí. É isso. A primeira pergunta que eu tenho para fazer. Qual que era a sua maior inspiração na faculdade? A maior inspiração na faculdade, eu tinha um professor que era procurador de Estado e que os alunos temiam ele. Ele era professor de processo civil. Cláudio Tuda. Cláudio Tuda. Era um japonês, professor de processo civil, procurador do Estado de São Paulo. Ele sabia processo civil como um pastor conhece a Bíblia, como um padre conhece a Bíblia. Ele sabia em detalhes. Ele sentava com um pedaço de giz na mão e ele falava o que os livros diziam. Ele ficava batendo giz na mesa assim. Ele falava, fulano de tal diz isso, ciclano escreve aquilo. E a aula dele era isso. Ele me fez estudar processo civil, porque eu sabia que eu precisava estudar para não reprovar com ele. Então eu comprei os melhores livros de processo civil e comecei a estudar. Como eu ia de ônibus, eu ligava o olhinho do gato aqui, o zoinho do gato, vocês nem sabem o que é isso, né? Não, é a lampadinha de cima, o Marcos sabe. É a lâmpada de cima do ônibus aqui, e eu ia estudando o processo civil no caminho da faculdade. Tudo que ele dava na aula eu ficava estudando, em 2 ou 3 livros de 2 ou 3 autores bons. E eu aprendi processo civil e amei processo civil e tive as melhores notas com ele. E um dia ele me parou no corredor. Falou, ô José, vem cá. Se você continuar estudando assim, você tem um grande futuro. Você vai ser juiz, promotor, você vai ser o que você quiser. Se você continuar estudando desse jeito, você vai ser. Você tem tudo para conseguir isso. E eu acreditei nisso, acreditei no que ele me falou. Então, para mim, uma grande inspiração foi o Cláudio Tudo, que era um professor que as pessoas temiam e eu passei a amá-lo. E a segunda pergunta é: a sua família e as pessoas próximas de você sempre te apoiaram nas escolhas da sua profissão? Olha, sempre, em todos os aspectos. Eu acho que a família, o que é a família? Para mim, na minha visão, o que eu aprendi sobre família? A família é um núcleo social, o menor núcleo social que você tem, o primeiro deles, e que tem que servir de base para que cada um dos seus componentes atinja o máximo de sua potencialidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem lá um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha. Qual que é a sua função dentro desse núcleo? Propiciar para que essas pessoas atinjam dentro daquilo que elas querem
o máximo possível. Se cada um pensar desse jeito, essa família dificilmente vai ter um problema mais sério, como às vezes a gente vê. A minha é assim, a minha família é isso. Se eu chegasse para o meu pai e dissesse para minha mãe, e dissesse para eles, pais, meu pai, minha mãe, eu quero ser jogador de futebol. Meu pai ia dizer com toda sinceridade, eu acho que você não tem talento, mas eu vou apoiá-lo naquilo que você quiser. Só que eu acho que você não tem talento, você tem que ser honesto também. E a minha família é assim. Então, quando eu disse para o meu pai que eu seria juiz de direito, que eu queria, né, prestar concurso, meu pai falou, olha, eu acho difícil, porque não tem ninguém na nossa família que tenha ido por esse viés, não tem ninguém para te indicar lá. E eu acho que esses concursos são todos assim, já cartas marcadas e tal. Eu falei, pai, eu não acredito que seja, eu acredito que realmente o concurso público é o jeito mais democrático que existe para que a pessoa consiga um concurso público, um cargo público. Mas ainda que tenha, vamos imaginar que as cartas sejam marcadas. São 70, são 80 vagas quando abre. Se tiver uma vaga em disputa, essa vaga vai ser minha, eu vou acreditar nisso. E foi assim que eu fui estudar. É até vergonha para mim falar aqui. Eu tô do lado de duas meninas que leem muito. E eu falava para elas que eu, quando tinha a idade delas, eu não gostava de ler, não. Isso todos meus alunos sabem. Mas eu tive que aprender a ler na faculdade. Por quê? Os livros técnicos me obrigaram a ler. Hoje eu falo, e meu pai, exemplo do seu pai, eu vi o meu pai. Meu pai também tinha uma biblioteca muito boa em casa, sempre lendo, não deixava de faltar jornal e lia, também era uma, sabe? Enciclopédia. Enciclopédia, ele era fantástico, né? E na época ainda das Barça, né? Meu Eu de tive? vestibular foi época de Eu também Barça. tinha Barça em casa. E como que era você na leitura? Porque assim, por que eu estou perguntando? Primeiro que elas já me ouviram falar muito a importância da leitura. Você era igual eu, preguiçoso para ler, não gostava de ler, aprendeu na faculdade? Conta aqui, ó. Você está falando para leite da verdade agora. Tá, eu era bem preguiçoso para ler. Eu era bem preguiçoso para ler, realmente. Eu tinha, né, sendo bem honesto, né? Havia sim uma dificuldade para gostar da leitura, mas meu pai sempre foi um grande incentivador. Então, meu pai, ali uns 13, 14 anos, meu pai falou assim: ó, você quer dinheiro para sair no sábado à noite? Ah, eu quero. Então tá bom, olha, tá aqui, você vai ler esse livro, vai resumir. Tem a semana inteira para fazer isso. No final de semana, você vai me contar a história. E eu já li, então você não vai me enganar. Se a sua história for ok, eu dou lá 10 reais. Na época dava para comer um lanche, tomar um suco. Eu dou lá 10 reais para você sair no sábado com seus amigos. E foi assim. Aí cada semana ele me dava um livro. E nisso ele foi me dando uns clássicos de leitura e eu fui tomando gosto pela leitura. Quando eu entrei na faculdade, Marquinhos, eu já estava, assim, já gostava da arte, assim, sabe? Já gostava de ler. Que legal. Aí, ó. Para você que não gosta de ler, aí, ó, vai ouvindo tudo aqui a história, ó. E tudo que ele falou, a questão de ler, de estudar, né, faz muita parte daquilo que eu venho trazendo, né, para alguns de vocês. Doutor, muito obrigado. Muito feliz aqui, né? A gente ouvir aqui foi uma aula, uma motivação também para quem, né, para os nossos alunos, para quem nos segue. Infelizmente, nosso tempo é curto, seu tempo também, teve que deixar lá alguns dos afazeres para mim. Foi muito bom. Nós agradecemos mesmo. Estamos sempre aqui de portas abertas para vir aqui para falar com a gente a hora que quiser. Na realidade, eu que queria agradecer a oportunidade, porque eu acho que o meu cargo, nessa vida ninguém é nada, tá bom? Nós estamos, nós não somos. Então eu não sou o juiz de direito, eu estou juiz de direito. O cargo não é maior do que o ser humano, do que a pessoa. E eu penso assim em todos os setores da vida. Mas eu acredito que o meu cargo, a função, não eu, pessoa, mas a função, pode fazer diferença na vida de algumas pessoas. Eu posso motivar aqui um aluno a estudar, a se tornar um bom profissional amanhã, a fazer diferença na sociedade. Então, eu que agradeço a oportunidade de me dar a voz, me dar a oportunidade de estar aqui com eles, que, na realidade,
essas pessoas aqui são o nosso futuro, Marcos. Nosso futuro, daqui a um tempo, estará nas mãos dessas pessoas. Então, eu agradeço a oportunidade de poder influenciar de algum modo. Que bom. Agora, para a gente encerrar, fala aqui para mim. O que significa esse vermelhinho aqui embaixo? Se inscrever. Ah, então não é escrito? Como diz você, naquela coisinha ali, né? Se inscrever. E o que é aquela mãozinha assim? Curtir. Curte lá, se inscreve. E vamos lá, vamos dar uma força, vamos ajudar a crescer nosso canal, tá? Mas daqui uns dias nós vamos ter outros convidados e quem sabe outra hora o Dr. José volta aqui conosco aqui para trabalhar outros temas, tá bom? Te espero no próximo aí. Se inscreve, hein? Dá o like aí, curte, compartilha, ajuda. E ativa o sininho.